Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 1, versos 40 até o 45. O tema dessa meditação mesmo do texto, a cura de um leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Oremos. Pai, nós te louvamos por essa noite, pelos irmãos que vêm aqui. Pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, nessa tua bendita palavra. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. A cura de um leproso. O contexto, meus irmãos, citado por Mateus e Lucas, mostra Jesus orando, mostra Jesus sozinho, mostra Jesus se preparando para o dia que ele teria pela frente. Depois que ele desce daquele tempo de oração, ele faz aquela chamada pesca maravilhosa. Discípulos pescando, peixe não aparecendo, Jesus dá a ordem para que se lance novamente as redes. Elas são lançadas mediante a palavra dele, e aparece ali muitos peixes. Enfim, tantos que simplesmente quase vão a pique enquanto tiram ali aquelas redes. É interessante a gente analisar, meus irmãos, o preparo de Jesus, o tempo que Jesus ora, esse Jesus que desce daquele monte carregado de poder, vai ao encontro de pessoas. Naquele dia, Pedro deixa de ser pescador de peixes e se transforma em pescador de homens. O texto diz, meus irmãos, que Jesus sai para uma outra cidade. Mateus fala sobre isso no capítulo 8, versos 1 a 4. E eu gostaria de destacar algumas coisas nesse texto que nós lemos. Aproximou-se dele um leproso. Estamos aqui diante de um homem. Não sabemos o seu nome, não sabemos de que cidade é, não sabemos, meus irmãos, se ele tem uma família grande, não sabemos em que circunstâncias ele vive, mas eu posso afirmar que ele vivia sozinho, isolado ou acompanhado de outros leprosos. Um leproso já não vivia mais na sociedade. Um leproso era colocado para fora e sob gritos ele teria que se identificar a centenas de metros de distância, dizendo: imundo, imundo, enfim, não se aproximem de mim, não queiram me ver, não me toquem, enfim, eu estou completamente distante da sociedade e das pessoas. Esse é o homem que vai simplesmente criar uma coragem. Ele vai ter coragem de se aproximar de Jesus. Provavelmente ouviu Jesus pregar, provavelmente ouviu falar alguma coisa acerca dos milagres de Jesus, provavelmente nasceu no seu coração não apenas uma fé para crer que Jesus podia curá-lo, mas algo ele ouviu desse bendito Jesus. Estamos diante de um homem que nós não temos o seu nome, mas esse homem vive, meus irmãos, uma doença mortal. O texto diz, meus irmãos, que esse homem é leproso. Não sei quantas pessoas já se relacionaram
com leprosos. Hoje a lepra, meus irmãos, ela é tratada com muita tranquilidade. Os médicos sabem da evolução que a medicina tem e teve nos últimos 30 anos com relação a esse assunto. Mas quando você volta aí um século atrás, meus irmãos, era uma doença danosa, não apenas em alguns casos contagiante, mas, meus irmãos, horrorosa. Eu já tive contatos em leprosários, nós tivemos leprosários aqui em regiões próximas aqui de Limeira, a 120 quilômetros de distância, e simplesmente alguns quadros são deprimentes. Alguns quadros, meus irmãos, enfim, embaçam os nossos olhos. Há um constrangimento muitas vezes em olhar para essa pessoa. Há constrangimento, meus irmãos, quando verificamos marcas já indeléveis de uma doença que marcou a vida. Estamos diante de um homem que tem uma doença mortal, uma doença que simplesmente já traz uma figura degenerativa para a aparência, para o seu físico. Eu já fui em alguns leprosários, eu já tive contato próximos, e meus irmãos, muitas vezes a gente abaixa os olhos, porque cria em nós até um certo constrangimento, para não criar o constrangimento no outro. Vivi uma experiência muito bonita, uma vez com uma família. Estava viajando para Governador Valadares, de Casa Branca, e numa época que não se vendia combustível aos domingos, eu simplesmente vi a realidade de ver o meu combustível acabando, não consegui chegar a Belo Horizonte, que era a terra da minha irmã, e ali eu teria, enfim, já a condição de resolver o problema. Eu me vi numa cidade chamada Citrolândia, que tinha um leprosário enorme, muita gente morando ali, e 6h30 da manhã, o meu carro parado já na pista, e eu comecei a pensar, eu preciso de ajuda. Não sabia nem que era uma cidade, que era um leprosário ali, a cidade inteira com famílias vivendo essa sina. E eu comecei a procurar uma casa próxima. De repente, de longe, uns 200 metros, eu vi uma família ali, uma porta já aberta, movimento, e o cara tinha um Fusca amarelo. Eu peguei ali, fui em direção àquele homem ali, e vi um homem, uma mulher e uma menina. E fui me aproximando. Quando eu cheguei a uma distância de uns 20 metros, eu percebi que ele estava sem camisa, meus irmãos, e ele tinha dezenas de marcas. Eu percebi que ele já abaixou a cabeça, e eu também. De repente apareceu uma menina, e quando eu vi a menina, ela tinha marcas no rosto. Não vi a mulher, ela não apareceu. E eu perguntei, o senhor tem combustível? Eu fiquei até com medo de pegar o combustível naquele momento. Eu tenho que confessar, fiquei, gente, peço ou não peço? Vou embora ou não vou embora? Eu resolvi enfrentar, caminhei em direção a ele, fui perdendo o constrangimento, não por causa da doença, mas por causa do constrangimento. Eu perguntei, o senhor pode me ajudar? E ele disse, posso. Ele estava sem camisa, só de calção. A gente olhava para ele assim, meus irmãos, a gente via a doença nos olhos, na vida, no corpo, na maneira dele me olhar. Resolveu o problema, educadamente, me deu combustível, fui embora. Mas é interessante que eu nunca esqueci aquela família. Não sei se são vivos ainda, acho difícil, mas eu orei por eles centenas de vezes, simplesmente porque eu estive em contato, em confronto, diante de alguém que viveu uma doença parecida com esse leproso do texto que estamos estudando aqui nessa noite. Um homem com uma doença mortal. Vivia longe do povo, longe da família, longe de pessoas, e apenas na sua comunidade, onde todos se entrelaçavam e se pareciam com ele, enfim, leprosos. Mas esse homem, meus irmãos, está vivendo um momento bem interessante, e esse homem tem uma atitude. Esse homem, meus irmãos, ele tem coragem de se aproximar de Jesus. Esse homem tem coragem de quebrar os paradigmas da lei. O imundo ficava longe, ele não entrava em arraiais, ele não tinha contato com pessoas sãs, ele não poderia ser indagado por ninguém, ele tinha que obedecer às ordenanças do sacerdote, ele não chegava perto de pessoas sãs. Ele deve ter ouvido Jesus pregar, ele deve ter ouvido Jesus fazer algum milagre, ele deve ter ouvido alguma coisa acerca desse Jesus, porque ele tem coragem, ele se aproxima, diz o texto,
Ele é um leproso, devia estar longe, mas se aproxima. E meus irmãos, a atitude desse homem, né? Ele se joga no chão de joelhos, rogando a Jesus, implorando a Jesus, pedindo a Jesus. E de joelhos, meus irmãos, sai uma expressão bonita, uma expressão de fé, uma expressão de atitude. E essa atitude, meus irmãos, que aparece ali na vida daquele homem, se expressa no versículo 40, quando ele vai dizer: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. O que tem no coração desse homem? Meus irmãos, eu não tenho dúvida que no coração desse homem tem uma fé. No coração desse homem tem uma fé que traz cura. No coração desse homem tem a realidade de um coração que reconhece na pessoa de Jesus, o Salvador, o genuíno Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele tem todo o poder para fazer se Ele quiser. Eu acho bonito demais esse texto, porque eu vejo um homem quebrando os paradigmas da lei, se aproximando de uma multidão sã, pedindo claramente a rogos e de joelhos, prostrado, humilhado, pedindo a esse Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É como se ele estivesse dizendo: eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor é capaz, eu sei que o Senhor, enfim, tem demonstrado não apenas essa capacidade, mas o Senhor é Deus que pode agir. A atitude de Jesus. Jesus profundamente compadecido. Aqui aparece, meus irmãos, uma das características mais abundantes no ministério de Jesus: compaixão. Jesus teve compaixão, meus irmãos, no seu ministério inteiro. Ele demonstra amor no seu ministério inteiro, mas ele demonstra essa compaixão com o coração na miséria, com o coração encandecido pela vida do outro, com o coração enternecido para abençoar o outro. E nesse momento Jesus se compadece. Não sei, meus irmãos, se essa compaixão também passa pelas marcas que ele vê. Não sei se essa compaixão passa, meus irmãos, enfim, pela atitude e pela prerrogativa de fé que esse homem demonstra. Mas o fato é que Jesus se compadece. Este Jesus que se compadece, meus irmãos, ele quebra o protocolo, ele toca no leproso, ele não tem medo do leproso, ele não tem medo da lepra do leproso, ele toca na mão desse homem, ele estende a mão, ele toca esse homem. Se quiseres, podes. E Jesus vai dizer, meus irmãos, de uma forma bonita, né? Quero. Fica limpo. Deve ter sido uma cena muito jóia, muito bonita. Aquele homem simplesmente, meus irmãos, se ele tem ali dedos já desarticulados, se ele tem um nariz já com furos, se ele tem, meus irmãos, enfim, não provisões de dentes já adoecidos por causa da lepra, o fato, meus irmãos, é que diante de Jesus ele é curado. A mão de Jesus que toca esse homem, cura esse homem, levanta esse homem, abençoa esse homem, devolve esse homem para a vida, para a cidade, para a sociedade, para a sua família. Ele só tinha que depois confrontar o sacerdote para dizer: Deus me curou, eu tive um confronto com Jesus, eu estive diante dele, eu me ajoelhei diante dele, esse Jesus me curou, enfim, ele tocou em mim. Mostrava para o sacerdote, devolvido à sociedade, devolvido, meus irmãos, para viver de novo entre as pessoas sãs. Enquanto eu meditava nesse texto, meus irmãos, pensando nesse homem que não tem nome, nesse homem que vive uma doença mortal, nesse homem que abraça no coração uma atitude, quebra os protocolos e se aproxima de gente sã, especificamente de Jesus. Esse homem que tem um pedido nos lábios, esse homem que tem coragem de se quebrantar, de se ajoelhar, de se jogar diante de Jesus e fazer esta oração: se quiseres, podes me purificar. Jesus, compadecido, cura completamente esse homem. Aplicando isso, meus irmãos, nessa noite, para cada um de nós que viemos aqui, nesse tempo
de meditação. A fé trouxe a cura para esse homem. A misericórdia ainda, meus irmãos, domina o planeta. A misericórdia domina, meus irmãos, onde ela começar a governar. E ela só pode ser governada, meus irmãos, e governar vidas, se ela for abraçada. Essa misericórdia, meus irmãos, que sai do coração de Jesus, da vida de Jesus, ela é estampada e cobrada para cada um de nós, para vivermos, meus irmãos, a realidade do contágio sem ter medo do contagiado. A Bíblia me cobra hoje, meus irmãos, que meu coração se desperte cada vez mais para a compaixão. Hoje muitas vezes vivemos a fé, o evangelho, onde somos passadores ambulantes, vendo os problemas e não tratando, vendo, meus irmãos, as dificuldades e correndo de largo, vivendo, meus irmãos, as minhas férias contínuas, muitas vezes até dentro da vida evangélica. Infelizmente eu tenho que dizer para os irmãos aqui, nós nunca tivemos uma época na vida da igreja cristã, onde muitas lepras estão presentes no meio do povo de Deus. Nunca tivemos, meus irmãos, uma igreja tão contaminada como temos ultimamente. Uma igreja contaminada com prazeres, uma igreja contaminada, meus irmãos, muitas vezes com falatórios, uma igreja contaminada muitas vezes, meus irmãos, por intrigas, por invejas, por dissensões, por facções. Isso, meus irmãos, de uma forma geral, na igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra. Nunca tivemos, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor Jesus, tanta gente contaminada, com friezas, com abatimentos, com preguiças, com desculpas, meus irmãos, angelicais, que tomam conta do coração. Nunca tivemos, meus irmãos, tantas lutas, onde simplesmente muitas pessoas estão jogando as toalhas e abraçando, meus irmãos, não o comodismo, mas muitas vezes há uma vida em que se leva, mas a fé vai dissipando e desaparecendo do coração. Eu queria que nós atentássemos, meus irmãos, hoje para a nossa vida. Eu queria que cada um de nós aqui olhasse nesse contexto de vida que Deus tem te dado. Olhe para a sua vida. Olhe para a vida que Deus tem te dado. Olhe para a saúde espiritual que Ele tem oferecido para você. Olhe para todas as coisas que você já abraçou em fé, porque sabe que elas mudaram a sua vida, moldaram o coração, enriqueceram a tua alma, fortaleceram a tua fé, encandece o teu coração para servir ao Senhor com integridade. Mas também verifica se não tem em alguma área da sua vida que simplesmente pelo processo de frieza, de isolamento, pelo processo de simplesmente distanciar, pelo processo de viver intrigas, pelo processo de não perceber que o pecado é uma lepra que destrói, simplesmente, meus irmãos, o comodismo chegou, meus irmãos, a preguiça espiritual, chegaram, meus irmãos, situações onde simplesmente hoje tem roubado a minha vida, e eu não tenho vivido mais diante desse Jesus de Nazaré, meus irmãos, prostrado, crendo que Ele é Deus que perdoa, levanta de novo, dissipa as trevas do coração, molda a vida, enriquece a alma da igreja, levanta o coração do povo, anima a gente de novo. Eu notei algumas lepras, meus irmãos, que aparecem. E a gente precisa de arrependimento. Vivemos tempos, meus irmãos, onde o orgulho aparece demais no nosso meio. E o orgulho, meus irmãos, é situação, pode ser característica do diabo, mas ela não pode fazer parte do povo de Deus. Não tem na Bíblia cristão orgulhoso, tem cristão que é de Deus e cristão, entre aspas, que precisa se consertar com Deus. Verifica hoje se não tem lepras na vida, como orgulho, luxúria, mentiras, enganos, maldades, maledicências, descontroles, situações que simplesmente eu não ligo mais, eu toco minha vida, eu não me preocupo com elas. A cobrança de Deus nessa noite para cada um de nós é que nós estamos diante desse Jesus, que continua com todo o poder. Ele tem o direito a toda a honra, a toda a glória, a todo o louvor, e Ele quer trabalhar na minha vida. Ele quer coração prostrado, mas Ele quer coração animado.
Ele quer postura de humilhação, mas ele quer coração quebrantado, que acolhe a vida com ele. Gente perdoada age como Davi agiu. Enfim, quando ele descobre o seu pecado, ele se humilha. Se havia podridão nos ossos, se havia sequidão na alma e na vida, ele se arrepende e simplesmente ele retorna, ele retoma, recebe a bênção, é acarinhado por Deus de novo, se torna realmente amigo de Deus, e Deus levanta ele completamente. Quando a gente encontra Pedro caído, porque nega Jesus, esse Jesus vai atrás dele, sopra na vida dele, aquece o coração, cobra dele de novo, pede postura de amor, e de repente ele levanta de novo. Eu cobro de cada um de nós, meus irmãos, aqui hoje. Se você não tem tido vida de oração, descubra na oração a marca do poder de Deus que pode vir sobre a sua vida. Se você não tem lido a Bíblia com frequência, descubra na bênção de ler as Escrituras, a maneira de Deus falar com você todo dia, falar com a família, falar com a esposa, falar com o esposo, falar com os filhos. Eu convido você nessa noite a estar tomando atitudes corajosas. Há muita gente que precisa repensar a vida, mas atuar hoje, pedindo a Deus mudanças hoje, pedindo a Deus que consiga entregar coisas hoje, coisas que inquirem, coisas que simplesmente trazem interrogações, coisas que não me levam a nada. Essa noite eu faço uma afirmação: quando nos prostramos diante desse Deus, como fez esse leproso, Deus pode recompensar a tua vida nessa noite. Deus pode mudar áreas da sua vida que Ele nunca mudou, porque você não entregou essa área, como fez o leproso com relação ao seu físico, mas também a essa fé que nasceu no coração. Essa noite, eu convido a cada um de nós a olhar para a vida, a olhar para a casa, a olhar para os filhos, a olhar para a vida na igreja, a olhar para os ministérios abraçados, a olhar para o dom espiritual que Deus já deu, a olhar para o talento que ele pode estar nas mãos agora, mas ele pode estar completamente enterrado, e que nós tomemos diante do Senhor atitudes de crer que esse Jesus pode, esse Jesus tem poder, esse Jesus tem autoridade, esse Jesus pode trabalhar na minha vida, esse Jesus pode moldar o meu coração, esse Jesus pode mudar a minha alma, esse Jesus pode fazer de novo, Ele pode acender de novo, Ele pode acalentar de novo, Ele pode animar de novo, Ele pode enriquecer a alma de novo. Alguém tem noção de como esse leproso saiu daqui curado? Jesus fala para ele: ó, conta nada não, viu? Segura a língua, caminha tranquilo, você está curado, troca de roupa. Tinha que trocar, né? E não fala nada ainda não. Vai lá, mostra para o sacerdote, oferece pela tua purificação. Vai oferecer pombinho, vai oferecer um negócio michuruca. Um homem desse não tem recurso. Ah, meus irmãos, mas ele tendo saído, quando ele sai de perto de Jesus, ele olha o que Jesus fez por ele, ele olha a mudança, ele sai, meus irmãos, dizendo claramente o que Deus fez por mim, a mudança que foi operada, o poder de Jesus que atuou, enfim, publicamente, ele se torna o maior pregador de todos, até esse momento. Repare isso aqui, não tem nenhum pregador que prega mais Jesus do que o leproso. Ainda não é Pedro, ainda não é André, ainda não é ninguém. Aquela multidão que andava atrás de Jesus simplesmente para comer pão, para ver milagre, para andar atrás de Jesus, eles não pregavam ainda droga nenhuma, nem coisa nenhuma. Depois Jesus nomeia os 70. O primeiro evangelista que surge aqui é o leproso, agora curado, empolgado. Jesus me curou, Jesus mudou a minha vida, Jesus me devolveu para casa. Enfim, a minha vida foi diferente o dia que eu me encontrei com esse homem. Me joguei diante dele, me ajoelhei diante dele, pedi, se ele quisesse, ele podia me purificar, e ele me purificou. E o que aconteceu com Jesus? Não tem mais cidade para ele. Qualquer lugar que ele entra, tem problema. Jesus se torna famoso por causa da boca de um homem, antes leproso e agora curado em nome de Jesus. Meus irmãos, tem muita gente na igreja aqui que pode fazer Jesus
muito mais conhecido no serviço, na escola, nas repartições públicas, abrir a boca sem ter medo de ser confrontado. Tem muita gente secreto de Deus hoje, entre os jovens da igreja. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe, nem abre a boca. Não se fala de evangelho, não sabe se ele frequenta igreja ou não. Conversa-se paritariamente poucas coisas. Eu estou desafiando a cada um de nós aqui hoje, meus irmãos. Está na hora de a gente começar a desabrochar cada vez mais essa vida. A maior paixão da minha vida tem que ser Jesus. A maior paixão da história da minha vida tem que ser Jesus. Não é a esposa, não são os filhos, não são netos, não são parentes, não são amigos, não é a igreja, não é meu trabalho. A maior paixão da minha vida tem que ser a pessoa de Jesus. Esse leproso curado, meus irmãos, ele atrapalha muito a vida de Jesus, porque ele sai encandecido dizendo: Jesus me curou, enfim, a minha vida era assim, agora é dessa forma. Jesus me devolveu para a vida, para a história, para a família, para a sinagoga, enfim, para onde eu quiser agora. Vamos relembrar as divisões. O texto fala da cura de um leproso, um homem que tem uma doença mortal, que toma uma atitude de procurar se prostrar. Quarto, ele tem um pedido, e o pedido é o se quiseres, se eu pode. E o quinto, ele sai dali com um milagre recebido. Jesus vai dizer: quero, fica limpo. Vamos orar hoje, meus irmãos, juntos. Essa semana eu ouvi alguém dizendo: não tem conserto, fulano não muda, não tem conserto, não dá mais. É como se estivesse dizendo, né? Jesus não tem mais poder, droga nenhuma. Você acredita que Jesus pode melhorar a sua vida? Você acredita que Jesus pode transformar você cada vez mais num evangelista melhor, maior, mais empolgado? Eu tinha uma pessoa em Casa Branca, meus irmãos, nunca esqueci isso. Quebrei o braço em Casa Branca. Eu não era pastor em Casa Branca ainda, jogando bola ali entre os policiais ali de Casa Branca. Aí fui atrás daquele doutor lá. Nunca esqueci, cheguei lá com o braço doendo. Eu queria conversar sobre o quê? Sobre o braço doendo. Nunca esqueci disso. Ele chegou, olhei, sentei perto dele aí. Quando eu sentei e falei assim: eu vim aqui atrás do senhor porque meu braço está doendo. Ele falou para mim assim: eu não quero saber se seu braço está doendo. Nunca esqueci disso. Eu quero saber se na tua igreja tem grupo familiar. Eu quero saber se na tua igreja vocês fazem reunião de oração nesses pequenos grupos e valorizam esses pequenos grupos. Está trabalhando com muita gente. E eu comecei já a ficar com raiva, já me levantei e falei: vou embora. Aí quando eu estava ficando em pé, assim, ele falou: senta aí, depois a gente olha o braço. Aí eu sentei de novo e vi só que eu estava diante de alguém que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele não estava nem preocupado com medicina, nem comigo. Ele estava preocupado de dizer para mim: meu irmão, abrace as coisas que funcionam na vida evangélica, na igreja, enfim, com Jesus, para a glória de Jesus. Depois eu entendi o recado e eu louvei a Deus, porque eu sempre usei isso no meu ministério. Gente, quais são as suas maiores paixões? De verdade, quais são? Tem que ser Jesus primeiro. Depois tem que ser sua família. E na família, né? Marido, mulher, depois filhos. Depois tem que ser o quê? Tem que ser o seu trabalho. Você tem que abraçar aí o trabalho, né? É Deus, depois família, trabalho. Os maridos, né, colocam esporte, né? Esporte de novo, não, esquece, não. Deixa para depois, viu? Depois que entra a igreja, depois que entra a família da fé, é em quarto lugar na sequência. Mas eu queria que nessa noite, quem não tem essa preocupação
Dá uma olhada no espelho da vida e verifica. Quem é a pessoa que você mais ama de verdade? E quem ama fala, quem ama vive, quem ama se empolga, quem ama demonstra. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Quem fala muito de si, o seu Deus é você. Quem fala muito do que faz, o seu Deus é aquilo que você faz. Quando a gente consegue colocar em ordem essas coisas, a nossa vida funciona, a nossa vida melhora, Jesus será glorificado e a minha vida será abençoada. Tenho rogado, meus irmãos, para que Deus traga sobre essa igreja um tempo novo. Um tempo novo, onde o meu vocabulário mude na escola, na vida, no trabalho, dentro de casa, com a minha família, com meus filhos. O meu vocabulário mude como? Mude espiritualmente. Estou rogando ao Senhor que cure aqui casamentos que não tem jeito, não dá mais, não sei o quê, não sei. Não, meus irmãos, Jesus, Ele tem todo o poder para mudar quem Ele quiser e fazer o milagre que Ele quiser ainda. Ora por isso. Tem portas que Ele pode abrir para você profissionalmente, que vai mudar a sua vida, porque Ele quer mudar a vida da igreja, da cidade. Ora por isso hoje. Eu peço em nome de Jesus, não saia daquela porta ali, levando nenhuma lepra. Se porventura existe algum pedacinho dela agasalhado no coração e na vida, não leve, não precisa. Esse sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, Ele me recebe, Ele muda, eu me ajoelho, eu me quebranto, Ele muda a minha vida, meus irmãos, e Ele vai tocar a minha existência, perdoado, mudado, moldado. Vamos ficar em pé, vamos orar.